Oi, gente, bom dia! Tudo bem? Estamos começando aqui mais um Sustentabilidade em 3. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, assim, que impacta desde pessoas físicas, pessoas jurídicas, a geração de resíduos, tá? Por que eu resolvi escolher esse tema e por que a gente vai falar sobre isso hoje, tá? Porque eu vou inventar, vamos pegar a nossa super convidada, tá? Para a gente começar aqui a nossa conversa. Aí, bom dia, tudo bem? Que bom estar com você aqui, um prazer, assim, as nossas conversas, né, vamos falar, são sempre muito produtivas, assim, a, eu vou começar apresentando a Clarissa, assim, de uma forma muito especial, porque a Clarissa foi um presente da internet na minha vida, né, foi uma pessoa que a gente do trabalho da Clarissa, não só como pessoa, mas assim, alta qualidade, sabe? Tudo que a Clarissa põe a mão, ela faz com excelência, gente. Eu vou para vocês terem um pouquinho de noção do que é o trabalho da Clarissa, né? Não só na área ambiental, como em todas as áreas do direito. A Clarissa é doutora em geografia, mestre em geografia, mestrando em direito, então, além de fazer mestrado, doutorado, ela está fazendo outro mestrado. Então, assim, não estamos falando com alguém que não conhece o mundo acadêmico, né? Então, que sabe muito bem, e ela também tem uma experiência prática muito incrível. Então, ela alia, né, o diferencial, ela alia a parte acadêmica e a parte prática. Porque a gente vê muitas pessoas que conhecem a parte acadêmica profundamente, mas quando você vai falar um pouquinho sobre a prática, a gente sabe que tem essa diferença, né? E outras pessoas que acabam tendo muita experiência prática e falta esse conhecimento técnico. Então, a Clarissa ela é uma profissional completa, ela é uma super especialista e por isso que eu convidei ela aqui. Além disso, ela é técnica em meio ambiente, ela tem uma experiência como professora, como consultora ambiental, né? E o tema que a gente escolheu para trabalhar hoje é um tema que impacta todo mundo, né? Que é o tema relacionado à gestão dos resíduos. Particularmente, eu sempre admirei esse tema e eu acho que a gente teria que falar de resíduo todo dia. Não tem como a gente falar de gestão ambiental, de SG, de clima, de se não olhar a nossa gestão dos resíduos. Então, bom dia, Clarissa pode estar com a palavra. Bom dia. Tô te A ouvindo minha bem, internet não uhum. está cooperando muito aqui, não. Mais uma vez, eu gostaria muito de agradecer Tá. o convite, querida. É, Até peço já desculpas, porque para o pessoal que eu vou acabar falando Lu, amiga, porque a gente construiu, né, uma amizade assim, muito bonita, que começou pela questão profissional, acadêmica, né? Então, assim, eu já vou culpa porque vou acabar falando Lu, amiga, vai sair sem querer. Bom, pessoal, a minha internet, vocês estão conseguindo me ouvir? Lu, eu vou Tô te tentar ouvindo bem, entrar, eu vou uhum. sair, tá bem ruim. Tá Deixa eu ver bom, aqui, só um minutinho. tá bom, vamos aguardar um pouquinho. A internet tá bem ruim agora. Deixa eu ver se colocar no 3G. Só um minutinho, Lu, eu vou tentar sair aqui. Tá bom. Enquanto isso, vou falando um pouquinho aqui dessa questão jurídica dos resíduos. Tá? A gente está num processo, a Clarissa vai falar um pouco melhor sobre isso, mas de identificação de ações relacionadas a resíduos. A gente tem uma política nacional dos resíduos, que ela é do ano de 2010, né? Uma política que ela tem bastante
instrumentos, mas ela tem uma pouca efetividade prática. Por quê? Porque resíduos ela é um tema que atinge muitos ramos da economia, atinge muitos setores, e com base nisso, as discussões vão ficando cada vez mais acaloradas. Além do componente social muito forte que a gente tem aqui no Brasil na parte de tratamento de resíduos, principalmente dos resíduos sólidos. Então, a implementação dessa política, ela sempre foi uma implementação difícil. Ela foi uma implementação que exige uma conexão entre muitos atores, atores de direito privado, direito público, a parte da questão residencial, né, a parte das pessoas físicas. Então, é uma gestão que ela acaba saindo um pouco só da questão ambiental e entrando fortemente na questão social. Isso é um benefício, né? Porque a gente precisa aliar políticas públicas ambientais e sociais. Não tem como a gente falar em questão ambiental sem falar de políticas sociais. Mas isso acaba que a gente não consegue ter tanta efetividade, não consegue ter tanta aplicabilidade. Agora, Oi. Tá bom, agora tá desculpa, melhor. gente, que é sempre assim, né? Sempre acontece esses imprevistos. Bem, então eu vou tentar trazer aqui para vocês alguns pontos, tanto da parte acadêmica, né? A minha dissertação do meu primeiro mestrado em geografia foi sobre resíduos sólidos, então assim, eu participei de muitos eventos, produzi muitos artigos, né? Então, bastante na questão da academia. Desenvolvi muitos projetos com apoio do Ministério Público também após o meu doutorado nessa área. E atualmente eu presto consultoria para uma empresa que trabalha com gerenciamento de resíduos sólidos. Então, desde a coleta, a destinação, até a disposição final de resíduos sólidos. Então, esse tema ele faz parte, né, do meu dia a dia, então, tanto no âmbito acadêmico quanto no profissional. Eu trouxe aqui alguns temas que para mim, alguns pontos que para mim que são imprescindíveis, sabe? São muito importantes a gente refletir sobre isso. Quando a gente fala, então, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, então ela foi estabelecida em 2010, ela vai trazer, então, uma série de conceitos que são extremamente importantes, né? E eu acho que um dos maiores deles é a questão do resíduo sólido, porque o próprio diretor da Brelp, uma vez ele falou numa entrevista que essa lei ela veio para trazer uma nova roupagem para o lixo. Porque quando a gente pensa em lixo, a gente sempre pensa que uma coisa que é ruim, que é negativa, né? Que cheira mal, que não tem valor. Então, a política ela veio para dar uma nova roupagem, falar, não, esse resíduo ele tem um valor agregado, ele tem um valor econômico, ele tem um valor social. Né? Então, tem várias questões ambientais também envolvidas, culturais. Então, é uma série de questões que está envolvido com o resíduo sólido. Então, ele não é o lixo. Né? Então, acho que isso é muito importante a gente falar sobre. Vocês estão me ouvindo, gente? Para mim já está cortando de novo, Lu. Bom, mas falando qualquer coisa, por favor, para mim já. Então, é muito importante, acho que nós, consumidores, como cidadãos, como pessoas, a gente começar a ter esse do resíduo sólido, né? Sobre todos esses valores dele, né? E não achar que o resíduo sólido ele é lixo, né? Então, a partir do momento que eu, cidadã, começo a olhar o resíduo sólido com todos esses valores, inclusive na questão quanto à segregação domiciliar, já vai fazer diferença, né? Então, um ponto que eu vejo que é muito importante, que quase não é debatido, quando a gente fala muito sobre resíduo sólido, muito se fala sobre os riscos ambientais e geralmente se esquece de falar sobre as questões sociais. E a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela vai inserir o catador, as cooperativas, né? Então, isso é um assunto super importante. Então, é bom a gente perceber que o resíduo muitas pessoas, muitas famílias dependem também dessa venda desse material, né? A gente vive num país que ele é tão desigual, economicamente falando. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a ter essa noção que
esse resíduo ele tem um valor para essas famílias, que muitas famílias dependem disso, eu acho que a nossa concepção sobre o resíduo, ele também já começa a mudar, né? Inclusive, quando eu desenvolvi esse projeto com o Ministério Público, há uns 3 anos atrás, uma coisa que me chamou muita atenção às vezes eu dou umas palestras para uma cooperativa de Capão Bonito, a Camar. O Cristiano, o diretor, fez já um curso comigo, e uma vez eu vi nas redes sociais a filha de uma cooperada falando que ela estava sofrendo bullying na escola, falando da mãe dela, por a mãe dela ser uma das cooperadas. E aquilo me impactou tanto, e eu entrei em contato com eles. E daí ela falou assim, olha, eu tenho o maior orgulho da minha mãe, porque minha mãe presta um serviço para a comunidade, né, para o município. E eu entrei em contato na época com o Cristiano, o diretor da Camar, e ele falou assim, Clarissa, isso acontece com a gente constantemente. Ele falou assim, eu tenho 2 metros de altura e as pessoas não me olham. Eu sou invisível para as pessoas. Então, Lu, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que também dar muito valor nessa questão social, essa valorização dessas pessoas, né? Que elas são extremamente importantes para o município, né? O que seria da gente sem essas pessoas que trabalham com a varrição pública, das cooperativas, né? Os próprios catadores. Então, isso é uma questão que eu acho que a gente tem que discutir mesmo, né? Essa valorização desses profissionais e inserir eles, assim como está previsto na própria Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu acho que esse é um assunto super importante pensar e que eu acho que vai refletir, inclusive, na questão de pegação domiciliar, né? Se a gente pensar, olha, tem famílias que dependem disso daí, né? Então, vamos segregar, vamos separar de maneira mais correta, né? Então, acho que é um ponto que a gente tem que refletir nisso. Eu vou dar agora um exemplo para até ficar mais fácil. Eu vou falar muito daqui da minha cidade, porque é onde eu consigo trazer fontes. Claro. Então, aqui em Londrina, um dos maiores problemas existentes, de acordo com o plano diretor, é a questão do descarte de resíduos sólidos, principalmente em fundos de vale, que são as áreas de preservação permanente. Então, nós aqui temos, acho que, 84 fundos de vale. Acho que é uma coisa meio cultural do Brasil, né? As pessoas acharem que pode jogar lá, tá tudo bem, não vai acontecer nada. Que a PPL chão, né? Chão. Então, isso daí é uma questão extremamente importante, porque assim, então o consumidor, né? Ele, em vez de dar o descarte correto, de alugar uma caçamba, né? Para que essa empresa licenciada vai dar o descarte correto. Não, né? Ele acaba dando um jeitinho e vai descartar esse resíduo no fundo de vale, né? E isso, resto de material de construção civil, móveis, né, eletrodomésticos, então descarta ali, achando que ali acabou o problema, né? Mas ali começou problemas enormes, né? Então ali vão ambientais, contaminação na água. Esses dias teve uma reunião aqui em Londrina sobre fundo de vale, uma professora da UEL falou assim, gente, a água aqui fica contaminada por causa de resíduo, né? Então, tem uma série de impactos ambientais que vai acabar causando devido a esse ato que a própria comunidade, né? E outra questão também, que é muito importante, é a questão da saúde. Nessa mesma linha de raciocínio, a partir do momento que você está descartando aquele dali, é muito provável a questão da dengue. Então, tem vários artigos publicados que vão associar a dengue com a questão de descarte incorreto de resíduos sólidos. Na UEL mesmo, alguns amigos meus fizeram uma pesquisa aqui em Londrina, eles mapearam pessoas que estavam com dengue e a maioria delas moravam próximo de vale, né? Então, eles começaram, isso, né? Então, a gente começa a verificar aqui, olha a verba que o poder público acaba gastando por causa desse ato, né? Ele vai ter que acabar investindo na saúde pública. Em Londrina, pelo menos aqui esse ano, estava em situação de emergência a questão da dengue, né? Qual que é o valor para a varrição, para a limpeza desses locais, dessas áreas? É um valor muito alto. Então, assim, por causa de ações erradas de pessoas e empresas também, né?
você vai ter um alto custo do poder público com outras questões. Então, assim, o resíduo sólido não é só... tem várias questões envolvidas, né? Então, ambientais, de saúde, social, como eu falei. Então, acho que isso que é importante, a gente analisar o resíduo sólido, né? Todas essas questões que envolvem, todos esses problemas que envolvem também o resíduo sólido. Outro ponto que eu acho que nós pensarmos é na questão da hierarquia. Aquela questão dos 3 R's, 5 R's, né? Ele não é meramente pedagógico, né? Ele está previsto na lei. A lei vai falar, né? Não geração, repensar, reutilizar, reciclar e só por último, posição final. Então, isso é muito importante também nós consumidores, né? As empresas terem isso também, fazerem isso na prática, né? É importante nós repensarmos a nossa maneira de consumo. Nós estamos vivendo uma sociedade cada vez mais consumista, né? E com obsolescência programada, que é uma coisa também que é extremamente importante. A gente compra um produto, hoje em dia não compensa mais nem tal produto, né? Você tem que comprar outro, ou às vezes troca uma pecinha, você já tem que comprar um outro moderno, um outro, e assim vai. E para onde que vai? Né? Ele vai para algum lugar. Então, a gente tem que começar a repensar esse nosso modelo de né? Nós como Então, essa política, inclusive, ela vem trazendo essa hierarquia, que ela vai falar, olha, se eu for comprar alguma coisa, então primeiro eu vou dar preferência para como embalar, um produto que não tenha tanta embalagem, né? Igual o diretor da Belpa uma vez falou assim, olha, se você vai comprar um produto, uma fruta, dê preferência àquela que está in natura, não aquela que está na bandejinha, cortada, limpinha, né? Que já está no refrigerador, né? Então, assim, eu sei que são escolhas que vão sendo mais difíceis, mas vejam o número a mais de resíduos que isso vai acabar gerando, né? Se eu vou comprar um refrigerante, eu dou preferência para aquele que é retornável. Mas não dá para comprar o retornável. Eu vou comprar, então, um que vem... A PET. Mas eu vou dar a destinação correta, porque ela é reciclável. Então, com orgânico e com rejeito, né? Então, a gente tem que ter... Essa daí é extremamente importante nós termos no nosso dia a dia, né? Também que é importante. Eu trouxe até uns dados da Brelp, que eu metógrafa, né, Lu? Então, então aqui em 2022, os 82... Eu acho bem importante a gente ter essa parte de dados, porque a gente consegue concretizar, né? Vamos ver o volume que a gente está falando, vamos ver o impacto. Isso, Então, a Brelp, no 22, ela falou assim que nós geramos 82 milhões de toneladas, equivalente a 85 milhões de carros. Então, sim, aproximadamente 60% é orgânico, aproximadamente 30% é reciclável e 10% é rejeito. E a política vai dizer o seguinte: orgânico, que é o resto de comida, ela vai virar composto, né? Ela vai ser, então, reutilizada. Os 30% que a Brelp vai falar que hoje está mais ou menos 33,36%, ela deveria ser reciclado. Mas a porcentagem de que ela vai ser reciclada mesmo é de 4% só. Ou seja, toda essa parcela acaba indo transformando em rejeito, que está indo para o aterro ou vai para o lixão, dependendo do município. Então, assim, é uma quantidade enorme. E isso traz, então, o prazo de vida útil de um jogar dinheiro fora, literalmente. Igual, assim, quando eu participava desses eventos de resíduos sólidos, a grande preocupação dos engenheiros a gente está consumindo cada vez mais e os aterros, o prazo de vida útil deles estão diminuindo. E como que vai ficar construindo aterro? Não é todo lugar que a gente pode construir aterro, né?
Então, são coisas que a gente tem que Uhum. começar a pensar para onde que está indo esse resíduo, né? E não é porque eu coloquei um saquinho ali no quintal que acabou meu problema. Não acabou. Ali começou. Então, são Ali coisas que a começou. gente precisa repensar sobre isso, né? Outra questão que é importante, então, aqui outro dado também. No Brasil, nós temos 58% de aterros sanitários e 39% de lixão. Então, imagina, essa quantidade também pode estar indo para lixão, né? E não para o aterro sanitário. E a meta da lei era Exatamente. 2014. Lembra? A A primeira primeira lei até meta da lei era encerrar 2014. em Isso, 2014. isso mesmo, Lu. E olha a grande quantidade que a gente ainda tem de lixão, né? E Uhum. esse também é outro tema que a gente precisa também, que não chega até a população, é diferenciar o aterro sanitário de lixão. Muitas pessoas, Aham. ainda quando a gente vai falar sobre aterro sanitário, as pessoas pensam já em lixão. Como diz a minha sócia, pensa que é o lixão da Carminha, da novela. Então, e não é isso, né? O aterro, ele está previsto na Política Nacional de Resíduos Sólidos, ele vai ter um tratamento todo para esse rejeito, né? Vai passar, o chorume vai ter tratamento, né? Então tem toda uma normalização para isso, né? Vai seguir todas umas normas. Então é importante que a gente também veja essa diferença, né? Que as pessoas tenham esse conhecimento Uhum. de que lixão é irregular, vai depositar a céu aberto, né? Que vai trazer uma série de impactos, e o aterro não, né? Tanto que essa empresa que eu presto consultoria, eles tentam muito isso aqui em Londrina, eles recebem, inclusive, escolas, visita da comunidade, exatamente para mostrar como que é o aterro sanitário, para onde que está indo esses resíduos que é gerado pelas pessoas, né? E para mostrar que o aterro Uhum. sanitário não é aquela coisa Uhum. horrorosa que as pessoas imaginam que é, né? Então, tanto que eles têm vários projetos desenvolvendo isso daí, exatamente para mostrar, né? O aterro sanitário, ele é essencial para os municípios, porque senão para onde que ia, né, esses rejeitos? Então, eles são extremamente essenciais para os municípios. Então, são alguns dos conceitos, Lu, que eu acho assim que é muito importante as pessoas terem ciência, porque sempre a gente vai voltar na questão da segregação. A segregação ela é Uhum. extremamente importante. Tem dados da Abrel Uhum. que vai falar assim que mais de 70% dos domicílios no país não faz segregação correta nas suas casas. E isso daí vai trazer uma consequência lá no final, né? Sim, muita gente pergunta, né? Isso é reciclável? Não é? Precisa lavar? Não precisa lavar? Essa parte da educação ambiental, ela é muito falha, porque se a pessoa não tem um clique de ir atrás, a informação não chega. Exatamente. Então, por isso que assim, eu sempre bato muito nessa questão, principalmente já nessa questão da segregação, da forma que você vai consumir, né? Você repensar esses seus hábitos, exatamente porque você tendo essa segregação inicial, lá no final já vai dar toda a diferença, né? Olha quantos impactos que a gente já comentou, Uhum. né? Que vai envolver questões de saúde, questões sociais. Imagina, até. Eu trouxe outro dado aqui, ó, na questão de reciclagem. Inclusive, isso aqui foi meu irmão que fez. É, ele tem um dado que ele traz que o metal, por exemplo, de reciclagem, 43,84 Uhum. toneladas de metal, se você for reciclar eles, poderiam fazer 2.937.280 latinhas de alumínio. Se fosse reciclar 1.384,44 toneladas de papel, daria para fazer 300.965.217 folhas de sulfite. Poupariam 20.381 árvores. Então, quando a gente fala, inclusive, da reciclagem, a gente tem que até pensar nisso. De recurso natural que ele vai ser reutilizado, né? Ele não vai ser extraído. Reutilizado. Então, é tão importante tanto com Exatamente. essa questão do social, porque esse material todo, já pensou, esses 30%
terem destinação para as cooperativas, né? E terem essa reutilização nessa questão dos recursos naturais. Então, assim, são várias questões que a gente tem que começar a repensar sobre isso. Isso, e a gente já tem que. Eu acho que tudo isso que você está falando faz muito sentido, porque a gente precisa falar de resíduo mais vezes. Parece que o tema ele ainda está muito nichado para as pessoas que trabalham com isso. Mas se você for pensar o quanto precisa impactar a sociedade como um todo, e isso vai refletir, né? Como você falou, dessa questão social, da valorização das pessoas. E uma vez eu estava num evento lá em São Paulo, do Planeta Verde, e um dos painéis eram painéis com catadores de material reciclável. E quando ela subiu naquele palco de um evento de direito renomado em São Paulo, ela se emocionou tanto. E ela falou assim: eu não tenho nem palavras para dizer aqui, porque eu aprendi a ler faz 2 anos. Ela era uma mulher adulta. Eu aprendi a ler faz 2 anos. E eu estou aqui, olha o quanto significa como mudança, como transformação de vida, como evolução social, né? Então, esse papel, ele às vezes é muito deixado de lado, principalmente pelo direito, né? Que a gente acaba cumprindo lei, tendo essa parte das normas. Mas falar disso devia ser obrigatório, a gente devia pensar nisso como dentro das cadeiras das faculdades de direito, porque a gente vê a política mais próximas da vida de todo mundo. Ninguém passa um dia sem gerar um resíduo. E eu já vou entrar na primeira pergunta aqui, né? Que eu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Uhum. Então, quem que precisa se preocupar com esses resíduos, né? Você Todos. já trouxe muitas respostas, mas vamos fazer um protocolo aqui, né? Quem que precisa se preocupar com resíduo, né? Como profissional, como pessoas, qual que é a sua visão sobre isso? Todos nós, né, Lu? Então, desde nós consumidores até os empresários, né, setor privado, setor público. Então, nós devemos nos preocupar exatamente porque, como, né, nós já mencionamos, vai trazer uma série de consequências, né, a questão do resíduo sólido, né, social, saúde, impactos ambientais. Então, todos nós devemos nos preocupar com isso. Inclusive, a própria lei ela vai falar sobre a responsabilidade compartilhada, né? E tanto o consumidor Exatamente. quanto as empresas. Na carreira jurídica, nessa parte, a gente tem muita, muita coisa para fazer, né? Eu acho que é um campo de trabalho ambiental, a parte de controle, da gestão, embora os advogados não façam o PGRS, normalmente quem faz os planos de resíduos são técnicos, engenheiros ambientais, engenheiros químicos, mas o advogado, né, eu sempre puxo muito para nossa sardinha jurídica, porque acho que a gente precisa estar de forma contínua por conta dessa responsabilidade. Essa responsabilidade ambiental, a tríplice responsabilidade, as consequências Uhum. criminais. Está falando de destinação inadequada numa empresa, o diretor pode responder por um crime ambiental. Sim, Então, exatamente. olha a dimensão desse aspecto, né? Então, às vezes, a alta diretoria não tem essa noção que ele pode ser responsabilizado por um crime ambiental que não foi ele que cometeu, né? Porque a gente fala, não fui eu que fiz. Não fui eu que joguei o lixo no fundo do vale. Mas foi o lixo que veio da sua marca, com a sua logotipo, identificação. Tem um caso no escritório, que assim, é o maior caso de resíduos que a gente tem, que é um processo muito grande do norte do país, que um lixão, como você falou, né, ele era um aterro legalizado, mas ele não era legalizado na prática. Ele tinha toda a documentação, toda a documentação, ele tinha todo o papel, licenças municipais, estaduais, só que eles não destinavam. Eles jogavam tudo a céu aberto. E todas as empresas que confiaram naquele papel, naquela legalidade
uma licença foram responsabilizados com ações civis públicas milionárias, com responsabilidade criminal. Isso que a política de resíduos sólidos, a responsabilidade ainda não estava valendo nessa época, porque é um processo muito antigo. Mas hoje você tem uma licença ambiental, infelizmente não é garantia de que o teu resíduo está sendo tratado, que você contratou uma empresa, você precisa fazer mais. E eu já vou emendar aqui na nossa segunda. Me voltou a travar de novo. Para você tá Tô te ouvindo mal? agora tô ouvindo. Tá, que travou aqui de novo. Agora tô te ouvindo. Os desafios que você perguntou da gestão, Isso. isso daí eu até entrei em. Tô te ouvindo, pode continuar. Agora voltou, tá bem bom. O que eu vejo, Lu, que começa principalmente nessa questão da segregação, sabe? Dos consumidores. Porque, por exemplo, na empresa que eu presto consultoria, ela aluga sambas, né, aqui para os municípios. Vamos pensar o seguinte, ela aluga uma caçamba, daí um consumidor fala que vai descartar ali resíduo de construção civil. Mas ele deixa essa caçamba ali, eu não sei o que acontece, as pessoas começam a depositar tudo ali dentro, né? Então, vai chegar depois ali para a empresa, né? Não vai chegar só esse resíduo de construção civil, vai ter uma mistura de tudo quanto é coisa ali, né? Agora, vocês imaginam, a empresa ela tem 420 caçambas, né? Por isso que eu falo assim, é importante ter essa questão da segregação. E agora imagina ali na empresa, e se uma fiscalização chega ali na hora e vê, na hora da triagem, porque eles têm que fazer triagem para dar a destinação correta, né, desses resíduos, e se chega ali e vê esse material tudo misturado? Dessa forma. Então, isso daí é uma questão que a gente tem que pensar, né? E, inclusive, a gente chega tudo misturado também, né? Então, assim, isso é um ponto muito importante, Lu, porque isso aí acontece tanto com as caçambas, quanto com os caminhões que chegam também, cheio desses resíduos, bem misturado. Traria Agora travou um pouquinho, né? Voltou. E outra coisa também que eu achei importante, que eu entrei até com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente daqui de Londrina, que eu queria saber a questão do gerenciamento aqui pelo poder público, né? Ela falou assim, olha, Clarissa, a gente sabe que, inclusive, tem excelentes equipamentos estrangeiros que são muito na questão de gerenciamento, de economia circular, né? Mas a gente tem que pensar que a gente está falando sobre poder público, verba pública, e que depende de licitação. Então, se eu for comprar um equipamento lá fora, se quebrar uma peça, eu vou ter que fazer outra licitação. Enquanto isso, fica bastante, né? Porque às vezes a gente pensa, tem eventos, né, estrangeiros, que eles vão ser úteis, que dá resultado. Mas eu falo assim, não é só isso. Às vezes, Exatamente. deixa de adquirir esse tipo de equipamento exatamente por causa dessa burocracia.
E às vezes as concessões, as parcerias com empresas não faz uma série também de obstáculos que acontecem também na público. Ele não é público. A gente teria que quebrar um pouco a parte do gerador. O resíduo é seu, né? Quando a gente precisaria seu e de quem e da empresa, né? E da empresa, a empresa vem por trás, assim, ela teria que dar uma solução. Eu me vejo muitas vezes com produtos que eu não sei o que fazer com eles. Desde cápsulas de café, a questão das roupas, a questão aqui em Curitiba a gente também tem muita capilaridade nesse tema, porque aqui a gente tem uma política ambiental que vem desde a década de 90, que falava muito sobre a separação, né? Então, assim, eu já venho de uma geração que é uma geração que se incomoda quando o lixo está todo misturado. Né? Eu até já tenho clientes que falam, mas a gente separa super aqui, mas a gente olha lá fora, às vezes dá medo do caminhão tá misturando tudo. Então, assim, vem de uma coisa interna, mas são soluções que a gente não tem hoje. Então, o que você vai fazer com remédios? Hoje a gente tem nas farmácias, mas é um cantinho, uma coisinha bem pequenininha ali, que quem não tem aquela preocupação vai jogar o remédio pro aterro. Né? É muito forte isso. Então, essa questão da operacionalização, como você falou, do poder público operacionar isso, ter que fazer licitação, ter que ver o dinheiro, né? Envolve um problema muito macro. E a lei não conseguiu ainda, né, nos dar um mecanismo para resolver isso. Não deu, Lu. E fica na mão do gestor, né? Coitados dos gestores. Às vezes eu tenho um pouco de pena de quem está do outro lado, né? Porque não deve ser nada fácil. E isso daí também é uma outra questão também que a gente começa a verificar na prática, e exatamente essa questão também da fiscalização também, acho que é muito importante quando a gente está falando de gestão de resíduos no município. Há também uma carência de gestão, né? De fiscalização, desculpa. Então, às vezes, também você tem uma maior fiscalização com uma empresa que é maior, né? Uma empresa mais renomada, e acaba deixando de fiscalizar outras empresas menores, que acabam também cumprindo com algumas questões que a lei traz, né, dando descarte errado, não cumprindo condicionante. Então, assim, essa questão também, um pouco dessa carência da fiscalização, que a gente sabe que existe, né, também é um problema na questão de gestão de resíduos sólidos nos municípios. E assim, o nosso papo tá muito bom, né? Mas agora já temos 20 minutos para encerrar aqui a nossa live. E vamos entrar aqui na última pergunta, que eu acho que é uma pergunta que, assim, pega bastante. Quais são os riscos e as sanções envolvendo geração de resíduos? O que essas empresas que geram resíduos, que nós consumidores que consumimos resíduo todos os dias, podemos sofrer de sanção, de risco? O que isso impacta tanto na cadeia ESG, né, que você tem trabalhado muito com esse tema também. Então, qual que é o papel do resíduo nesse processo? Olha, Lu, no cenário normativo, então, ele está previsto na lei de crimes ambientais, né? Tem um artigo que vai falar sobre isso, essa questão da poluição, artigo 54, parágrafo 2º vai falar, a pena de reclusão nessa questão dos resíduos. No decreto também, 6.514/2008, ele vai trazer também na parte administrativa, né, de infração,
a partir do artigo 61, 62, os incisos 9º, 10º, que é aqueles artigos que vão falar assim, lançar resíduos no mar, em corpos hídricos, né? Queimar resíduos a céu aberto. Então, eles vão trazer essas questões. Então, multa. Eu já vi uma, acho que uns 3 meses atrás, assim, uma multa era de 2,5 milhões do IBAMA, na questão de lançar resíduos em corpos hídricos. Então, pega mesmo, né? Pega pesado. Mas o que eu vejo mais no meu dia a dia, Lu, não é tanto essa parte. Já é mais ali no 66, quando você descumpre alguma condicionante das licenças. Isso daí é o que eu mais verifico no dia a dia. Então, eles vão autuar, geralmente, com base nisso daí. Se deixou de cumprir alguma condicionante ali, então nessa parte que eu vejo, que eu verifico no meu dia a dia mais. Não é nem tanto essas outras. Isso, e eu acho que os geradores ainda têm pouca consciência da parte do público, do consumo. Porque, por exemplo, quando você vê uma garrafa de Coca-Cola jogada no fundo do vale, você remete aquela marca no teu inconsciente. Por mais que não foi a Coca-Cola que jogou, mas a Coca-Cola está poluindo, né? Vou dizer a Coca-Cola porque é um exemplo, acho que mundial. Mas essa questão das empresas estarem se movimentando, a gente tem exemplos muito positivos na parte dos cosméticos, né? Que eles têm iniciativas de recolhimento de embalagens e tal. Mas a gente está num passo, acho que muito inicial, né? Eu acho que a gestão do aterro vocês devem receber muitas coisas lá, né? Eles devem ficar bem, bem assustados com isso, né? Porque a escala é pequena. Igual eu falei assim, e vem tudo muito misturado, né? Aqui, esse que é o problema, né? Igual eu falei. Mas assim, igual aqui nessa empresa, nós estamos. Eles já fazem projetos já envolvendo sociedade, né? Como eu falei, porque a intenção deles, inclusive, é receber esses consumidores, porque esse aterro, na verdade, que eles possuem aqui, eles atendem os grandes geradores, tá? Uhum. Então, aqui em Londrina, o decreto vai dizer que quem gera mais 600 litros de resíduos sólidos semanalmente já é enquadrado como grande gerador. Então, nesse aterro em específico, eles recebem esses grandes geradores. Então, uma das questões deles, inclusive, é que esse grande gerador, ele também conheça esse aterro sanitário, né? E tenha noção também para onde está indo, até para melhorar a forma dessa segregação que também existe dentro das empresas. Então, aos poucos, Lu, a gente até está tentando inserir práticas lá, né, de ESG. Já, como eu falei, também tem projetos já de educação ambiental. Ali também tem já um tratamento do chorume. Eles têm uma parceria com a empresa alemã. Então, assim, realmente, assim, o chorume ele fica bem clarinho, assim, né? Então, assim, eles estão tentando trazer, né, essas questões cada vez mais positivas, benéficas, quando a gente envolve a questão do resíduo sólido. E para finalizar, eu vou te fazer uma pergunta aqui que me surgiu agora, que talvez seja uma coisa, mas que me gerou uma curiosidade. E aqui, qual que é a sua opinião, uma coisa bem livre aqui, sobre essa taxação das cobranças, das taxas que vem, por exemplo, os impostos relacionados aos resíduos, né? Você acha que a taxação, você colocar como uma política punitiva, por exemplo, aumentar o imposto para quem não tem alguma prática, seria uma das soluções? Você acha que a parte econômica é um elemento dentro desse processo? Eu acho. Porque eu acho tem que pegar no tem bolso. Que pegar no bolso. E isso daí, exatamente, eu vi uma palestra esses dias e ele falava sobre isso. Ele falou assim, olha, o que acontece com nós consumidores, nós, né, empresas?
Não, a empresa até tem noção, mas nós consumidores, a gente não tem noção de quanto custa esse resíduo, né? Então, assim, a gente sabe que é o poder público que vai custear com isso. Então, a gente não sabe quanto que isso custa no meu Uhum. bolso. Então, a partir do momento que eu ter ciência de quanto isso custar, eu acho que algum efeito positivo vai acabar gerando. Porque, infelizmente, no Brasil é assim, né, Lu? É, a gente acaba aprendendo. É pela dor, né? É Agora, eu só pela não dor. sei como que eles vão... o parâmetro que eles vão utilizar sobre isso, né? Sobre essa taxação daí. Pois é, porque é difícil, né? A gente tem visto muito acordos setoriais discutindo soluções para apresentar para o poder público, mas esses acordos setoriais, eles estão saindo de uma forma muito lenta, né? A gente está aí há anos esperando uma solução, mas para alguns segmentos eles funcionaram, né? Por exemplo, a gente quer a reversa dos pneus, das pilhas, alguns produtos mais específicos, eles tá tendo uma solução maior. Mas quando a gente vai falar em plástico, quando a gente vai falar em outras coisas que são biodegradáveis, né? Assim, incentivos. Eu tenho visto, até acho que eu vou fazer um post sobre isso, que é que eu comprei uma roupa aí esses dias que veio com uma etiqueta dizendo assim, esse produto é biodegradável e se destinado corretamente em aterro sanitário, se biodegradará em 3 anos. Achei legal essa informação porque ela diz, então, você pode descartar no lixo comum, né? Esse produto, porque em 3 anos ele vai ser decomposto por uma questão de tecnologia. Então, eu achei que ali a etiqueta, ela informou onde eu devia jogar, o tempo e se vinculou de uma forma muito positiva com tecnologia. Então, de repente, informações, uma tributação de quem não colocar informação, que nem hoje tem, né, nos alimentos com alto teor de açúcar, então, mas quem sabe, colocar nos produtos. Alto consumo de plástico, não vai se degradar em 100 anos na natureza. Para a gente conseguir fazer esse link, não é tão difícil que a gente falou hoje. Talvez seja uma solução, né? Quem sabe a gente começar a pensar em comparação com outras coisas, né? Não sei, eu sempre tenho umas ideias meio mirabolantes. Fico pensando, não, mas se tivesse aí, vamos colocar. Porque a gente sabe que é um tema muito sensível. Eu queria aproveitar, então, para deixar um espaço aqui, né? Eu queria te agradecer, assim, meu Deus, toda vez que a gente conversa é um aprendizado. O quanto eu aprendi hoje, o quanto a gente aprendeu com esse conteúdo tão específico, né? Então, assim, falar de resíduos é sempre um tema que, para mim, ele é muito importante, porque eu acho que quanto mais a gente falar de resíduo, mais a gente avança nessa pauta tão difícil, tão importante. E queria deixar espaço para você, né, fazer uma fala final aí e te agradecer mais uma vez. Ai, Lu, eu que agradeço, né? É sempre bom estar aqui com você, né? É sempre bom conversar com você, com seu público. Acho que já é a segunda vez que eu apareço por aqui, né, Lu? Isso. Vamos fazer mais, vamos E fazer uma coisa que mais. você sempre fala, que eu também compartilho isso, é o quanto que é importante a gente disseminar os conteúdos, né? Envolvendo o meio ambiente, sustentabilidade. Eu acho também que quanto mais chegar esse tipo de informação para as pessoas, né, melhor vai ser, né? Porque a gente sabe que é uma coisa, inclusive, isso é bem de mim, trazer essa informação, inclusive para quem não é de direito, né? Porque eu acho que se as pessoas tivessem esse tipo de Exatamente. informação, inclusive muitas ações elas poderiam ser minimizadas, né? As pessoas até não noção como que agir diante desse problema que está fazendo parte do dia dela, né? Então, eu compartilho muito dessa sua forma, né, de levar conhecimento para as pessoas. Eu acho isso super importante. Vou tentar começar a fazer isso também, vou ver se eu arrumo um tempo para isso, que é difícil, né, Lu, que a gente vive falando sobre isso. Então, mais uma vez, então, eu queria agradecer esse espaço, Lu, e como eu falei, é que minha internet hoje estava bem ruim, gente, eu peço até desculpas toda hora que estava travando, então, eu peço desculpas. Mas deu super certo.
certo, deu super certo. Não teve nenhum problema aí que a gente não conseguiu entender, tá? Foi bem legal. Então, agradeço mais uma vez, Lu, igual eu falei, né? Igual eu sempre falo para você, a gente sempre se identificou, a gente se identifica muito na nossa forma de pensar sobre questões ambientais, né? A Lu virou uma confidente minha, então agradeço mais uma vez aqui o espaço por estar compartilhando isso. E eu me coloco à disposição, né? Se alguém tiver alguma dúvida ou fazer mais lives, né, Lu, sobre depois assuntos mais específicos. Então, eu fico aqui à disposição. Então, muito obrigada também a todos que participaram. Eu vi que várias pessoas aqui estavam, né? Você Muita viu? gente, foi muito legal, gente. Foi muito Então, legal muita mesmo. gente aqui do direito, até da educação ambiental. Eu vi que o professor Jorge Sobral estava aqui, ó, um dos maiores nomes da educação ambiental do país. Então, Ah, então que assim, legal. agradeço a todos, né, que estavam aqui participando. Muito obrigada, viu, pessoal? Obrigada, gente. Hoje eu vou conseguir salvar e vai ficar no YouTube, tá? Vou mandar o link depois para Então, tá vocês. bom. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.